Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 22 de março de 2025, e hoje quero mandar um grande abraço para a Ana Santos, o Valdeci de Souza, a Júlia Conceição, o Pascoal, a Júlia Conceição, pede oração pela sua família, por todas as pessoas que estão com ela, oração também pelas legionárias de Nossa Senhora. A Ana Santos, o João Batista de São Geraldo, meu irmão Antônio Misael, lá de Imperatriz, o Félix Ribeiro e a Maria das Graças, que ela é de Pedra de Fogo, na Paraíba, e pede oração pelo Papa Francisco. Que Deus os abençoe. E o evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 15, versículo de 1 a 3, versículo do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles? Então Jesus contou-lhes essa parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e o cobriu de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel em seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai, vão fazer um banquete, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mata para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, muito conhecido por todos, e um evangelho que eu gosto muito, porque representa a minha vida. A parábola do filho pródigo ou a parábola do pai das misericórdias, do pai misericordioso. E o santuário lá na Canção Nova tem esse nome. A igreja tem o nome Santuário Pai das Misericórdias, com um mosaico lindo,
de Jesus abraçando esse filho que volta para a casa do Pai. E o contexto do evangelho de hoje, da parábola, porque Jesus vai contar essa parábola, é porque quando Jesus, os publicanos e os pecadores estavam ali perto de Jesus, estava com Jesus para o escutar. Lembram da conversão de Levi, ou seja, Mateus, quando Jesus também foi convidado por Mateus, um pecador público, para ir à sua casa banquetear com ele? Mateus chama os outros pecadores públicos, os outros cobradores de impostos, para estar ali com Jesus, para que possam também mudar de vida. E Jesus conta essa parábola especificamente para os fariseus, porque os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo que este homem acolhe pecadores e faz refeições com ele. E na parábola do filho pródigo fica bem claro os personagens. Quem é o filho pródigo? Somos nós, os pecadores, aqueles que viveram as coisas do mundo, mas que um dia lembram do Pai e voltam para a sua casa. E ali, esse Pai de misericórdia, Pai de misericordioso, como o Evangelho nos diz, que quando ele viu o seu filho ao longe, teve compaixão. E é interessante porque esse Pai da misericórdia é Deus. Mas tem um outro personagem que é um filho mais velho, que vai representar os mestres da lei e dos fariseus. Muitas vezes, meus irmãos, eu sei disso, a gente vai para o mundo e vive uma vida desenfreada, desregrada. E essa vida é uma vida que nos dá um vazio muito grande. E nós vemos que, como no personagem desse filho pródigo, ele desce ao fundo do poço. Porque para um judeu, não comer carne de porcos, ele querer comer carne de porco, e ele ir cuidar dos porcos, e querer comer comida dos porcos, nem isso ser dado a ele, é uma humilhação terrível. Então, meus irmãos, nós vemos aqui essa figura dos pecadores que um dia lembram: eu tenho um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que não me deixa faltar nada. Eu quero voltar para a casa do meu pai. E assim, esse filho lá, nessa miséria que ele vivia, lembrou como era que seu pai era tão bom, como ele tratava tão bem os seus empregados. O tanto que ele vai na sua reflexão dizer: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E assim, quando esse filho volta, esse pai se alegra, se enche de alegria, porque o filho estava morto, tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E a festa começou. E nós vemos o personagem dos fariseus e do mestre da lei, representado pelo filho mais velho, que quando eu chego ele não quer entrar na festa. Tem a atitude como nós vimos no começo do Evangelho. Dizia: este homem acolhe pecadores e faz refeição com eles. Eu não quero estar perto. Eu sou melhor do que isso. E é isso que o filho vai dizer, o filho mais velho. Que está sempre com o pai. Que o pai nunca deu um cabrito para ele festejar com os amigos. Mas aquele que gastou todo o seu dinheiro, gastou a sua herança com prostitutas, agora o pai mata um novilho gordo para alimentar aquele filho, festejando a sua volta. Queridos irmãos, que nós possamos ter essa consciência na nossa vida, nesse dia de hoje, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Percebermos, enquanto há tempo, que é hora de voltar para casa, voltar para a casa do Pai, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas misérias, dos erros cometidos e suplicar o perdão do Pai. Esse Pai é cheio de compaixão,
é cheio de amor, de bondade, de misericórdia. Ele está olhando ali, na estrada, para ver se você está de volta, para te acolher, para te abraçar e para festejar. Sobretudo, perdoar tudo aquilo que você fez de errado, se perceber que o seu arrependimento é sincero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.